gloriosa presença, nós nos encontramos e pedimos, meu Deus, a tua face e clamamos ao Senhor para que o Senhor possa libertar este homem, esta mulher, este povo de todas as suas angústias, de todas as suas aflições, que o Senhor possa derramar das bênçãos para que possam ser bênçãos sem medidas. Oh, meu Deus, ajuda-nos, Senhor, a vencer as nossas aflições. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as nossas angústias. Ajuda-nos, Senhor, a desfrutar da vida abundante que só o Senhor tem para dar. Ajuda-nos, Senhor, porque nós precisamos mais de Ti. Oh, Espírito Santo, que o Senhor possa fluir sobre cada vida, que o Senhor possa manifestar a Tua glória, que o Senhor possa, meu Pai, abençoar cada alma, cada vida, cada pessoa. Pai amado, Pai querido, ajuda, meu Pai, este povo a vencer. Ajuda este povo a desfrutar da vida e vida com abundância. Eu peço ao Senhor, manifesta, Jesus, a tua glória sobre este homem, sobre esta mulher. Manifesta, Jesus, a tua glória na vida deste povo, Senhor, quebrando todos os grilhões do inferno, quebrando todas as amarras, quebrando todas as algemas, porque só o Senhor é Deus e Deus Todo-Poderoso para abençoar cada alma, abençoar cada vida e fazer deste povo um povo vitorioso em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço que não seja aqui o homem em cima do teu altar, mas seja o teu Espírito através para abençoar cada vida, cada alma, cada pessoa, em o nome de Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Meus amados, bom dia, que a paz do Senhor esteja. Cumprimento o irmão do seu lado, dê a graça e a paz, hein? O cumprimento é dando tchauzinho, acreditando e crendo no poder de Deus. Amém? Por favor, meus amados, pode sentar. Sejam todos muito bem-vindos neste domingo, né? Neste novo horário que nós estamos, devido às exigências, né, do nosso glorioso governador. E a gente está aqui na obediência, porque nós somos um povo ordeiro, um povo obediente. E nós estamos aqui na obediência, fazendo culto às 7 horas, começando às 7 da manhã. Depois o culto às 9h30 e depois às 15 horas, né? Então nós temos aí 3 reuniões no dia de hoje, mas no período, né, que o decreto do nosso governador é no período das 5 da manhã até as 5 da tarde. Então, devido a isso, nós não estamos realizando o culto das 18 horas, né? É 7, 9h30 e 15 horas. Amém, irmãos? E desde já atento vocês para a próxima quarta-feira. É feriado. E o feriado também, o decreto é de 5 da manhã às 5 da tarde. É feriado, sábado e domingo, tá? Então, quarta-feira, devido ao feriado, nós vamos ter o culto às 8 horas da manhã e às 15 horas, né? Não vamos ter o culto das 18h30, né? E assim a gente segue fazendo e obedecendo e fazendo e cumprindo a lei e fazendo a obra do Senhor. Já sexta-feira que vem, aí o horário volta às 8, às 15 e às 18h30, porque aí termina às 19h40, porque de segunda a sexta-feira, em dias normais, é das 5 da manhã até às 20 horas. Aí nós terminamos às 19h40, porque 20 horas já a igreja não pode ter mais nada. Amém, irmãos? E a gente está fazendo até quando o glorioso governador vir aí mudar o decreto, vir aí estabelecer um novo decreto, e a gente vai seguindo aí, né, irmãos? Meus amados, e deixa eu falar aqui com os amigos de casa, que Deus abençoe a todos vocês que estão pelas mídias digitais. Eu sou o pastor Josailton Batista, seu amigo de fé,
E você está aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, na rua Padre Carapceiro, número 357, Boa Viagem, Recife, Pernambuco. Hoje é domingo e nós estamos aqui na casa do Senhor, no primeiro culto, das 7 horas da manhã. A nossa mensagem de hoje, meus irmãos, é vencendo as aflições. O que nós estamos mais vendo é pessoas, irmão, desesperadas, pessoas nervosas, aflitas, diante da situação. Eu tenho me esforçado, para estar meditando na palavra. 6 capítulos da Nova Aliança, da Velha Aliança, durante o dia, e mais 6 capítulos da Nova Aliança durante a noite. E naquilo que Deus me abre o entendimento, eu tenho orado e tenho repreendido todo o mal. Mas eu vejo que tem tanta gente aflitas que eu acabo de mandar a mensagem com a oração e a pessoa manda para mim um zap: pastor, pelo amor de Deus, ora por mim, ora por tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu digo: Jesus, eu acabei de orar, mandei a oração para a pessoa, essa pessoa está pedindo mais oração. Quer dizer, ela não acreditou naquilo que eu acabei de fazer. Ela acha que se eu não falar o nome dela especificamente, não está valendo a oração. O que é isso, gente? É aflição. É pessoas aflitas, é pessoas nervosas, é pessoas angustiadas, é pessoas em situação difícil, Então, o título da nossa mensagem é justamente isso: Vencendo as Aflições. Domingo, 18/4/2021, pastor Joséilton Batista. Abra sua Bíblia no Salmo 116. Salmo 116. Nós vamos começar, meus amados, a partir do versículo 3. Salmo 116, versículo 3. Por favor, preste bem atenção na situação em que o salmista se encontrava, na situação que esse homem de Deus estava. O Salmo 116, versículo 3, ele começa dizendo o seguinte: cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei. O que é que ele encontrou? Aperto. E o que é que ele encontrou mais? Tristeza. Talvez você diz: pastor, eu estou assim. Eu estou muito triste, estou cabisbaixo. Eu estou apertado, angustiado. Eu estou incomodado. Então, cada um sabe a situação que está. Este homem aqui, se a gente for levar ele para um estudioso da ciência humana, psicólogo, um psiquiatra, o quadro dele vai ser definido como um quadro de uma pessoa que está em profunda depressão. Em profunda depressão. E tem muita gente que, infelizmente, está assim, nessa situação. Porque o que é que ele viu? Que os cordéis, ou seja, as cordas da morte estavam cercando ele. Ele viu que ele estava rodeado pela morte. Ele viu mais que as angústias do inferno. Ele estava tão angustiado como se o inferno tivesse sobre ele. As angústias do inferno se apoderaram dele. Olha que coisa séria. E ele tinha encontrado o quê? Ele encontrou aperto. Ele encontrou o que mais? Tristeza. Então tem muita gente que está desse jeito, meus irmãos. Talvez você conheça, talvez Deus te trouxe aqui hoje para que você aprenda essa palavra para ajudar essas pessoas que você conhece que estão numa situação dessa. É aquela pessoa que está com medo de tudo e de todos, A gente está meio noiado. Às vezes a gente não encosta em nada, mas é ter um álcool gel na mão, você vai passando lá umas 1000 vezes. É lavar as mãos 1500 vezes. É você ficar aprisionado no seu quarto, dentro da sua casa, você está ali aprisionado, você está ali recluso,
no lugarzinho ali, porque você está com medo de tudo e de todos. Então, às vezes nós estamos vivendo assim. Esse salmista estava nessa situação. Essa situação de profunda depressão, de uma depressão profunda, de algo muito ruim que se apoderou dele, que estava cercando ele, e ele estava muito triste e ele estava apertado diante da situação. Como é que nós mudamos esse quadro? Qual é a receita que o salmista dá? Irmão, a receita todos nós cristãos já conhecemos, mas às vezes a gente demora a entender. E a receita está no conhecimento da palavra de Deus. Eu vou te dar aqui 2 versículos que eu já tenho falado bastante para vocês. É uma base que todos nós temos que ter. Primeiro é Mateus 22, versículo 29. Mateus 22, no versículo 29, a palavra do Senhor diz para nós o seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo o que, irmão? As Escrituras, nem o poder de Deus. Então, esse é o grande flagelo da humanidade. É não conhecer as Escrituras, não conhecer o poder de Deus, não ter entendimento naquilo que o Senhor Deus tem para cada um de nós. É o desconhecimento. O Senhor usa Oséias para falar sobre isso. O meu povo sofre porque lhe falta o quê, irmão? Conhecimento. Infelizmente, a gente está assim. A gente tem sofrido, né? Tem padecido por causa disso. Essa semana foi em Jeremias. Deixa eu colocar para vocês aqui. Jeremias. Deixa eu trazer aqui para vocês entenderem, né? Jeremias 7, versículo 23. Jeremias 7, versículo 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá o que, irmão? Bem. Então você observa que Deus, ele faz de tudo para o ser humano ir bem, para o ser humano desfrutar do melhor. Mas, se depois você tiver tempo de ler todo o capítulo 23, você vai ver, irmão, que o povo não quis nada. O versículo 24, mostra para nós o quê? Mas não o que, irmãos? Ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios o quê? Conselhos, no propósito do seu coração malvado. Olha que coisa séria. E andaram para onde? Para trás e não para diante. Irmão, isso é muito sério. Eu, você, nós temos que parar um pouco e ver: Jesus, será que eu estou andando para frente ou eu estou andando para trás? Será que eu estou crescendo espiritualmente falando ou eu estou regredindo? Quem era eu? Quem sou eu agora? O que eu fazia, o que eu deixei de fazer? Então a gente precisa, irmão, se auto-meditar, se auto-entender, né? Jeremias, ele é um profeta chorão, mas as lágrimas de Jeremias não eram dele. Eram as lágrimas do próprio Deus, irmãos. Em tristeza do seu povo, pela desobediência, por não cumprir a palavra de Deus, por não entender. Então, Mateus 22, versículo 29, ele é bem claro. Eu e você, nós erramos por não conhecermos as Escrituras, nem o poder de quem, irmão? De Deus. Em João 5, no versículo 39, João capítulo 5, versículo 39, ele declara: examinais as Escrituras. Irmão, Deus não vai fazer por mim, Deus não vai fazer por você aquilo que nós temos que o quê?
que fazer. O examinar a Escritura está em nós. O estudar a palavra é nossa obrigação, nosso dever. É bênção para nós. Vai nos trazer benefícios. Examinar as Escrituras, porque vós cuidais ter nela, o que é que nós vamos ter nas Escrituras? A vida eterna. E são elas que de mim, quem é sujeito ao culto? Jesus Cristo. São delas que de Jesus Cristo testificam. Amém, meus amados? Então, voltando lá, Salmo 116, versículo 3, a situação do salmista era: cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, encontrei, o que é que ele encontrou? Aperto. O que é que ele encontrou mais? Tristeza. O que é que aconteceu? Como ele mudou? Como ele saiu dessa situação? Qual é a receita? Como nós vencemos essas aflições? O versículo 4 começa a nos mostrar, a nos ensinar o que nós temos que fazer. Qual é a receita, pastor? Então invoquei o nome do Senhor. Irmãos, essa é a receita. Eu pergunto a você, tem segredo nisso? Não. Mas o maior problema nosso é que muitas vezes, por favor, entenda o que eu vou te falar. Muitas vezes a gente tem confiança em procurar um psicólogo, em procurar um psiquiatra. Não estou dizendo que é errado isso. Mas muitas vezes a nossa confiança está em procurar um dessas pessoas, né? E aquele profissional vai passar para você um remédio de tarja preta e vai te acalmar, vai te amansar, do que você começar a invocar o nome de quem, irmão? Do Senhor. O Salmo 18, no versículo 3, Davi afirmava, olha só o que Davi afirmava. Salmo 18, versículo 3. Invocarei o nome de quem? Do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre de quem? Dos meus inimigos. Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus afirmou categoricamente: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Espírito Santo de Deus, usando o apóstolo São Paulo, diz para nós, em Filipenses 4, no versículo 6, Filipenses 4, versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, é o clamor, né? Com o que é uma ação de graça, é um agradecimento. Já vá me agradecendo pela sua vitória. O Espírito Santo de Deus usa Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 5, no versículo 7, o Espírito Santo de Deus usa o apóstolo São Pedro para nos afirmar o seguinte: lançando sobre ele, o que é que nós devemos lançar sobre ele? Toda a vossa ansiedade. Por qual motivo? Porque ele tem cuidado de vós. Ele está cuidando de você. Então, é preciso que nós, irmão, façamos uma introspecção e vejamos, irmão, que a gente precisa ter mais comunhão com Deus. Tem pessoas, irmão, por favor, não estou aqui para ofender ninguém, tá? Louvado seja Deus pela nossa igreja, pela sabedoria do nosso missionário, pelo temor, né, do nosso missionário. Mas você vem na Igreja da Graça e você estuda a palavra de quem, irmão? De Deus, né? Então, quer queira, quer não, você tem relacionamento. Mas será que você fica só nisso? Você precisa de mais. Eu vejo que o que Deus está me levando a fazer, meditar na palavra em 6 capítulos e orar, né? Meditar à noite mais 6 capítulos e orar, né? E quer queira, quer não, eu boto ali uns versículos para vocês, né? Quer dizer, faz com que a pessoa, pelo menos todo dia, mas eu vejo que
E teve já várias pessoas que me bloquearam, irmão, porque eu estou mandando a palavra de quem, irmão? De Deus. Estou fazendo oração. Eu digo, ó Jesus, estou fazendo a minha parte, ela e o Senhor. Tem gente que não gosta de ouvir a palavra de quem, irmão? De Deus. Sabe por quê? Porque vai acusar, vai mostrar o que é certo, vai mostrar o que é errado. Então a pessoa ela não quer ser confrontada. Para ela vai tudo bem até o momento que a pessoa confronta ela. Confrontou, aí a coisa já não presta. Não adianta, às vezes eu amo todos em Cristo Jesus, mas não vou alisar ninguém. Tá certo, tá certo. Tá errado, tá errado. E se eu ver que tá errado, eu vou falar. Porque aquele que ama, corrige. Então, às vezes, a gente chama a atenção de alguém por alguma coisa, a pessoa fica chateada. Então, é você e Deus. Eu fiz a minha parte. Importante que você entenda isso. Você tem que fazer sempre a sua parte. Então, voltando lá, por favor. A palavra do Senhor diz, Salmo 116, versículo 4. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra o quê? A minha alma. Irmão, é isso que nós temos que orar. Orar para que Deus livre a nossa alma. Mas, se você lembrar do Salmo 121, no versículo 7, o Senhor declara que o Senhor te guardará de quanto que, irmão? De todo mal. E guardará o que mais? Ele guardará a tua alma, intelecto, pensamento. Pastor, eu sou uma pessoa que estou sendo volta e meia bombardeada pelo mau pensamento, pelos maus preceitos. Eu sou uma pessoa que estou tendo medo de tudo e de todo, né? Ou seja, eu não estou tendo a intrepidez do cristão, porque a intrepidez é a ausência de quê, irmão? De medo. Eu não estou tendo essa fé real, essa fé perfeita. Então você tem que falar com Deus. Deus, o Senhor declarou que o Senhor vai guardar minha alma. Minha alma não está sendo guardada não, Senhor. O inimigo está bombardeando. Eu sou uma pessoa que estou sempre sobressaltada. Eu sou uma pessoa que estou sempre assustada. Irmão, é um diálogo que você tem que ter com Deus. É você e Deus. É o momento que você tem que ter com Deus, né? Eu sou uma pessoa que tem uma facilidade de acordar, né? E às vezes Deus me acorda de madrugada e eu vou lá conversar com Deus as minhas lutas, porque uma coisa é a oração que eu faço aqui em coletivo com vocês. Mas eu tenho que ter a minha própria comunhão com quem, irmão? Com Deus, né? Porque eu sempre falo para o meu Senhor, antes de ser um pastor, eu também sou uma ovelha. E ele é que é o bom pastor, porque foi ele que deu a vida por nós. Então eu preciso desse bom pastor. Eu preciso colocar as minhas ânsias, ansiedades, os meus medos, as minhas preocupações, né? As minhas lutas, aquilo que está me aborrecendo, aquilo que está me tirando a paz, né? Eu preciso pedir ao meu Senhor, me ajude a me calar, né? Me ajude a tentar ajudar as outras pessoas através da oração, através do exemplo, através... Eu tenho que falar com Deus. Então a mesma coisa é você. Foi isso que esse salmista fez. Esse salmista começou a vencer. Volta lá, por favor. Salmo 116, versículo 4. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. Aí você começa a ver, irmão, a confiança que ele tinha em Deus. Versículo 5. Apesar de toda a opressão que o inimigo estava fazendo contra ele, no versículo 5 ele afirma, piedoso é o Senhor. Ele sabia que Deus era um Deus o quê, irmão? Piedoso. É a mesma coisa da escolha, quando Davi pecou, né? E Deus mandou ele escolher, ele preferiu se colocar na mão de quem, irmão? De Deus. Porque ele sabia que Deus era misericordioso. Então você tem que saber, piedoso é o Senhor e o que mais, irmão? E justo. Ele vai fazer justiça. O nosso Deus tem, o que é que ele tem?
misericórdia. Ele vai olhar para a miséria do meu coração. Ele vai ver o quão eu sou miserável, o quanto eu tenho necessitado, o quanto eu preciso de ajuda. Ele vai ver para a miséria do meu coração. Então eu preciso, observe bem, apesar de toda a angústia, de toda a tristeza, de todo aperto, de toda a situação de profunda depressão que ele tinha convicções. E as convicções dele era que Deus era piedoso, que Deus era justo e que Deus era o quê, irmão? Misericordioso. Irmão, olhe para você. Nós, eu e você, precisamos ter as mesmas convicções. O versículo 6, ele vai mais se aprofundando. E ele diz: o Senhor guarda a quem? Ao simples. Ele era uma pessoa simples, ele não queria ser uma pessoa maior do que Deus. Ele não queria ser uma pessoa se mostrar melhor. Ele era uma pessoa que dependia do Senhor, uma pessoa simples. O Senhor guarda os simples. Olha o tempo do verbo estar. Presente, passado ou futuro. Estava passado. Então aquele que estava em profunda depressão já não estava mais. Estava abatido. Mas ele me livrou. Quem é que livrou ele? O próprio Deus. Irmão, é isso que nós temos que entender. É Deus que nos livra, é Deus que nos dá a vitória. É Deus que nos faz ser mais do que vencedores. Então, o Senhor guarda ao simples, estava abatido, mas ele me livrou. Versículo 7, olha só o que é que ele diz. Volta o quê? A minha alma ao teu repouso. Vamos voltar lá para o versículo 3. Como é que ele estava? Cordéis de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto, encontrei o quê, irmão? Tristeza. Como é que estava a alma dessa pessoa? Em profunda depressão, agitada, nervosa, aflita, né? Só que, versículo 7, o que é que ele pedia? Volta minha alma a quem? Ao teu repouso. Pois, olha só que coisa maravilhosa, o Senhor te fez o que, irmão? Bem. Irmão, é essa convicção que nós temos que ter. A convicção que o Senhor só nos faz o quê? Bem. O jovem disse para Jesus que Jesus era bom. Jesus afirmou que bom era quem? Bom é Deus. Irmão, é isso que nós temos que colocar no coração. O meu Deus é bom. O que o meu Deus puder fazer por mim, ele vai o quê, irmão? Fazer. E ele pode tudo. Eu que impeço, né? É aquela frase que todo cristão gosta de falar. Operando o Senhor, quem impedirá? Quem impede a operação de Deus é você. Pela sua incredulidade, pelo seu pecado, pela sua falta de compromisso com o Senhor, aí você impede Deus de agir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é contra você é você mesmo. Quando você deixa de acreditar e confiar em quem, irmão? Em Deus. Né? Se você lembrar, Efésios 3, versículo 20, a palavra do Senhor diz que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Agora só que ele faz uma ressalva. Qual é a ressalva que ele faz? Segundo o poder que em nós opera. Quando a gente vai lá para Romanos 1,16, a gente compreende e entende que porque não me envergonho de quem? Do Evangelho de Cristo. Pois, o que é que ele é? O poder de Deus. Para quê? Para a salvação, para livrar você do perigo, para tirar você do perigo. Mas qual é o poder de Deus que opera em você? O que é que você acredita? O que é que você tem fé? O que é que você conhece do poder de Deus?
Qual é a tua comunhão com Deus? Amém, irmãos? Vocês estão entendendo, meus queridos? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu. Quando eu não compreendo esse poder de Deus, quando eu deixo de desacreditar, quando eu começo, a morte e a vida está no poder de quê, irmão? Da língua. Aí você começa a falar, não, vou morrer. Vai morrer mesmo, irmão. Você está falando. Você está abrindo a porta para o diabo. Não, meu Deus me deu vida e vida com abundância. A palavra do Senhor diz, dar-lhe-ei longuras de dias. E eu estou tomando posse da bênção. Os meus dias o Senhor vai o quê, irmão? Cumprir. Então você começa a profetizar, você começa a declarar, você começa a assumir. Não, meu Deus, essa doença não é minha, não. A minha o Senhor levou na cruz do Calvário. Senhor, não aceita essa confusão dentro da minha casa, porque de Abraão para cá todas as famílias são benditas e a minha família é bendita. Senhor, o meu leito é sem mácula, não aceito nada de errado no meu casamento. Meu pai, os meus filhos são herança do Senhor. Meu filho não é herança de drogas, de álcool, nicotina, de prostituição, de mentira, de engano. Ele é herança do Senhor. Então você começa a combater com a palavra. Pai, a tua palavra diz, onde eu colocar as minhas mãos, serei próspero. A prosperidade é um dom do Senhor, então eu reivindico. Porque depois de toda a tempestade vem a abundância. O Senhor sabe a tempestade que eu já passei. Eu quero a abundância do Senhor na minha vida. Eu quero que o Senhor me abençoe como o Senhor abençoa Isaac. Me dê a direção do que fazer e como fazer. Eu vou começar a fazer como Isaac fez. Eu vou começar a semear. E eu tenho certeza que para cada semente você vai me dar uma colheita de 100. Eu tomo posse da minha bênção. Então tudo é você, irmãos, dialogar com Deus, conversar, reivindicar o que é seu, abrir o coração. Então, voltando ao Salmo 116, versículo 7, o salmista declara, volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Versículo 8, olha só que coisa linda. Porque tu, Senhor, olha o tempo do verbo livrar, livrastes a minha alma de quê? Da morte. Vamos parar, vamos voltar ao versículo 3. Como é que ele estava no versículo 3? Cordéis de morte me cercaram. Versículo 8, o que é que ele afirma? Porque, Senhor, porque tu, Senhor, livraste a minha alma de quê? Da morte. Os meus olhos de quê? Das lágrimas. Vocês estão lembrados que ele estava com tristeza? A pessoa triste, mas ela chora à toa. É ou não é? Do nada ela chora. Pastor, eu estou desse jeito. Eu sou uma pessoa que chora à toa. Por nada eu estou chorando. Então ele está dizendo aqui, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de quê? Da queda. Então ele viu que ele estava caído. Tanto ele estava caído, versículo 3, por favor, que a angústia do inferno se apoderaram de quem, irmão? De mim. O inferno só traz angústia, irmão, para quem está caído. Para quem está fora da presença de quem, irmão? De Deus. Vocês estão entendendo, meus amados? Então a palavra do Senhor vai dizendo, volta para o versículo 8, por favor. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos da lágrima, os meus pés da queda. Versículo 9, olha que coisa linda. Andarei perante o que, irmão? A face do Senhor. A vida é feita de quê? De escolhas. Esse homem tomou uma decisão. Qual foi a decisão desse homem? Eu vou andar perante a face do Senhor. Se a gente parar e voltar lá para Gênesis, a gente vai ver Enoque. Enoque foi aquele homem que andou com Deus. Eu particularmente, tá, irmão? É uma opinião particular minha. Deus não fez, o plano inicial do Senhor Deus não era que o ser humano morresse. Tá? Deus não fez para o homem morrer. Por isso que a morte nos causa tanto transtorno, tanta dor. Porque nós não fomos feitos para morrer. Não era o plano inicial do Senhor Deus.
O que eu vejo que aconteceu com Enoque, o que aconteceu com Elias, era o que Deus queria fazer com o ser humano. O ser humano ia andar tão na presença de Deus, que na hora que ele tivesse uma comunhão profunda com Deus, Deus tomava ele para si. Como ele tomou Enoque. Enoque andou com Deus e Deus tomou ele o que, irmão? Para si. Você vê Elias, Elias não viu a morte. Né? Assim como também João 8,51, por favor, põe na tela aí, por favor. João 8,51. Em verdade vos digo que se alguém guardar o que, irmão? A minha palavra, nunca verá o que? A morte, a natureza de Satanás. Então, voltando lá, Salmo 118, 116, versículo 8. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda. Então, Deus é Deus para nos livrar. Versículo 9. Andarei perante a face do Senhor. Então ele tomou uma decisão. Eu vou andar perante o meu Senhor. Irmão, é você que decide. Eu chegava em casa, não é nenhum pecado, né? Eu tenho a nossa TV e tenho no meu quarto. Então chegava em casa, trocava de roupa, ligava a televisão e assistia alguma coisa da nossa TV, né? Eu gosto bastante do canal da History, né, que ensina muita coisa pra gente. Do canal da Discovery, né? Home Health, tem vários canais muito bons. Eu já não tenho muito prazer em estar assistindo mais filmes, né? Já tive muito, mas hoje em dia não tenho muito, né? Também não tenho tido muito prazer em estar assistindo esportes, né? Antes eu assistia bastante. Hoje eu procuro mais adquirir conhecimento, aprender habilidades, né? Conhecer. Então eu gosto muito. Mas, meus irmãos, a partir do momento que nós decidimos, né, obedecer a Deus, eu deveria levar meus olhos para o monte, de onde me viria o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que é Jesus, que é a palavra. A partir do momento, quando eu não consigo ler aqui na igreja, né, os 6 capítulos da Nova Aliança, que vou ler em casa, irmão, o proveito é muito maior. Eu sento com a minha esposa, com meus 2 filhos, e a gente começa ali a ler, cada um lê 3 versículos, vai passando um para o outro. Deus ali, eu peço a Deus, Deus me dê as mensagens que o Senhor quer que eu fale para o teu povo, Deus vai me dando as mensagens, eu mando para vocês a mensagem, e aí depois eu faço a oração da fé e mando para todo mundo. Então, irmão, meu proveito foi muito melhor. A minha comunhão com Deus é muito maior. Então é algo melhor. Então, a vida é feita de escolhas. A vida é feita de decisão. É você que decide. Tem gente que ela tudo coloca barreira. Né? Tem gente, pastor, eu não venho durante a semana por causa disso. Eu digo, Jesus, né? Ela é limitada ao ser dela. Ela não consegue entender que ela serve um Deus todo poderoso. Ô meu Pai, eu preciso ter comunhão com o Senhor mais vezes. O Senhor sabe desse compromisso que eu tenho durante a semana. Ajuda alguém para me ajudar? Ajuda alguém que você vai colocar no coração e a pessoa vai dizer, ô fulano, eu vou deixar você livre durante esse período. E aí você vai poder vir, lançar a sua ansiedade, as suas lutas, as suas preocupações, o peso, né? Porque o fardo que Jesus dá é um fardo o quê, irmão? Leve. E muitas vezes você está andando aí um fardo pesado, você está querendo carregar as coisas, né? E Deus te dá a liberdade. Mas não, tem pessoas que é assim. Irmão, nunca coloque barreiras, tá? Eu já consegui muitas coisas que o homem dizia, não dá, está fechado, não tem como. Né? E eu vou lá atrás, eu fico assim, aflito, quando eu vejo uma pessoa negativista.
Uma pessoa que tudo ela bota obstáculo, tudo ela bota barreira. Irmão, o Deus que nós servimos é um Deus que quebra todas as barreiras. O Deus que nós servimos, Lucas 1,37, por favor. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é o que, irmão? É impossível. Viva a fé do Deus do impossível. Viva a fé desse Deus, irmãos. E Isaías 45, versículo 2, por favor. Isaías 45, versículo 2. Eu endireitarei, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei o que? As portas de bronze e despedaçarei o que? Os ferrolhos de ferro. Ou seja, é o Deus que faz o que você não pode, o que, irmão? Fazer, a partir do momento que ele consegue endireitar os teus caminhos tortos. Se eu estou na comunhão com Deus, eu creio que meus caminhos estão sendo endireitados. O Senhor é perfeito? Não, perfeito só existe um, Jesus Cristo. Mas eu creio que eu estou sendo aperfeiçoado, como todos vocês. É de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. A gente vai sendo aperfeiçoado. A gente vai tendo vitória. A gente vai descobrindo o poder de Deus. A gente vai vencendo as lutas que são impostas contra nós. Então a palavra do Senhor diz, voltando por favor ao Salmo 116, versículo 9. Salmo 116, versículo 9. Andarei perante a face do Senhor na terra de quem? Dos viventes. Porque lembre, quem é que tinha cercado ele? Cordéis de quê? Da morte. Os cordéis, versículo 3, por favor, meu amado. Os cordéis da morte estavam cercando ele. Mas só que, versículo 9, ele já em comunhão com Deus, já acreditava, confiava que ele ia viver na terra de quem, irmão? Dos viventes. Ou seja, em outras palavras, que ele não ia morrer, ele iria o que, irmão? Viver. E aí vem o versículo 10. Olha só a declaração do versículo 10. Olha o tempo do verbo. Crie. Por isso que, irmão, falei, estive, presente, passado ou futuro? Passado, né, meus amados? Estive muito aflito. Olha a aflição. Ele venceu? Ele teve vitória? Irmão, esse é a receita. É você meditar nesse salmo, é você buscar em Deus. Deus, me ajuda. E aí você começar a buscar do Senhor, para que você possa vencer toda e qualquer aflição que Deus, que o inimigo colocar contra você, lançar contra você. Essa é a receita, esse é o segredo. E aí, quando você vai para o versículo 1 e o versículo 2, você vai ver o segredo, né? Dessa grande vitória desse salmista. Versículo 1. Amo ao Senhor, porque Ele, o que é que Ele fez? Ouviu a minha voz e a minha súplica. Irmãos, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é o Deus que não faz acepção de pessoas. Se Ele ouviu o salmista, Ele ouve a mim, Ele ouve a você. E é essa fé que você tem que ter. Nós vamos orar daqui a pouco. E quando nós orar, você vai abrir o seu coração para Deus. Eu não sei qual é a aflição que o inimigo lançou na sua vida. Mas eu sei que do mesmo jeito que o salmista teve vitória, Deus também trouxe você aqui hoje para você ter vitória. Deus colocou você diante dessa programação para você ter vitória. E é essa fé que nós precisamos ter. A palavra do Senhor diz no versículo 2, olha só o que é que ele fazia de Deus. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto o que, irmão? Viver. Ele sabia que Deus sempre estava ouvindo ele. Ele sabia que ele era filho do Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que ele tinha um Deus, ele tinha um Pai, ele tinha um Senhor que estava atento às suas orações, que estava atento às suas palavras.
Ele sabia que iria invocá-lo enquanto o que, irmão, viver. Amados, esse é o segredo para você vencer as aflições. Deus já falou com você. Nós vamos agora orar, crendo e acreditando que esse Deus que deu resposta ao salmista é o Deus que trouxe você aqui para te dar resposta em nome de Jesus. Por favor, vamos ficar de pé? Você em casa também, meus amados, você está pelas mídias digitais, é o momento de oração. É o momento de nós abrirmos o coração para Deus. É o momento de nós buscarmos a presença do Todo-Poderoso. Curve a cabeça, feche os olhos. Eu peço que vocês comecem orando, colocando diante do Senhor Deus as aflições que têm lhe incomodado, o que tem te afligido, tem te angustiado, o que tem te entristecido. Feche os teus olhos, esteja na presença do Todo-Poderoso, esteja em comunhão com Deus. Vitória a Deus já deu a mim, eu sei. Vitória a Deus já deu a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus já deu a mim, eu sei. Poderoso Deus, Criador dos céus, da terra e deste imenso universo, Deus que nos criou, que nos formou e soprou em nossas narinas o fôlego da vida. Em Tua presença nós estamos e nos colocamos diante do Senhor. Nós aprendemos, meu Pai, que o salmista estava em profunda depressão, em grande aflição, em grande angústia. Mas o salmista aprendeu que ele servia um Deus todo-poderoso. E foi a esse Deus que o salmista recorreu. E o Senhor os libertou, o abençoou, o transformou. É lindo nós sabermos, como nós vimos no versículo 10, que ele esteve aflito, mas não estava mais, porque o Senhor tinha dado a vitória sobre a aflição dele. Então, meu Deus, olha para cada um dos meus amados irmãos. Só o Senhor sabe o que tem afligido a alma deste homem, o que tem afligido a alma desta mulher. Só o Senhor sabe as lutas que este povo tem sofrido, as dificuldades, os problemas, as ansiedades, as tribulações, o que tem tirado a paz, o que tem levado este povo às angústias. Mas, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, manifesta a Tua glória sobre essas vidas. Vem com o Teu poder sobre essas pessoas. Eu clamo o Teu fogo do alto da cabeça até as plantas dos pés. Eu repreendo todo mal, todo pensamento negativo, tudo aquilo que está afligindo a alma deste homem, a alma desta mulher. Meu Deus, tudo aquilo tem se levantado contra esta alma, que caia completamente por terra, que seja completamente repreendido, que seja completamente amarrado, acorrentado, desligado. Eu digo que este mal do Covid seja repreendido nessa vida. Meu Pai, eu repreendo esse vírus, eu repreendo esse mal que está sobre esse homem, essa mulher, seja o vírus, seja a bactéria, seja o germe, seja o fungo. Meu Deus, seja repreendido essa dor, a causa da dor, essa doença, a causa da doença, essas angústias, essa tristeza. Eu repreendo esse medo, eu repreendo esse pânico, eu repreendo essa insegurança que essa pessoa tem. Eu repreendo todo espírito de esquizofrenia, todo espírito de loucura, todo espírito de demência,
todo espírito do esquecimento, todo espírito que faz com que essa pessoa venha se apequinar, se achar menor do que outras pessoas, incapaz. Eu repreendo todo espírito da incapacidade na vida deste homem e desta mulher. Eu repreendo todo espírito do nervosismo, da aflição. Eu repreendo todo espírito da irritabilidade. Eu repreendo todo espírito de contenda, de briga, desavenças, desuniões. Meu Deus, desça fogo dos céus para queimar e paralisar toda a obra do inferno, para queimar e paralisar toda a ação do inferno. Eu determino que toda a obra do diabo, toda a ação de Satanás, tudo aquilo que se levanta na vida deste homem e desta mulher, todo mal, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, saiam, saiam e saiam, e não volte nunca mais, em o nome de Jesus. Coloque a sua mão no coração, tenha o seu momento particular com Deus. Deixa eu me despedir do pessoal de casa. Meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Peço a você a ajuda a esta obra, que você seja fiel devolvendo o seu dízimo, a sua oferta, conforme o Senhor Deus falar ao teu coração. Eu vou te dar as contas de 5 bancos: Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Santander. Eu vou te dar também o Pix, eu vou te dar também a conta da lotérica e vou te dar o WhatsApp. Se você tem um banco diferente desse nosso, eu vou te dar também o CNPJ para que você coloque e faça a transferência. Fazendo a transferência para nós, eu peço a você, em nome de Jesus, que você compartilhe com o nosso WhatsApp, que eu vou te dar, que é o 81-DDD aqui de Pernambuco, 3090-3300. Mas vai estar aí escrito para vocês. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço do seu amigo de fé, pastor Joséilton Batista. Vença as aflições. Deus já deu a você o remédio. Busque a Ele e vença toda a sua aflição. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fique na paz. 000100. O banco, primeiro banco, é o Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 51238, dígito 9. Banco do Brasil, agência 0472 e a conta corrente 56098, dígito 7. Também é a agência 0221 e a conta corrente 772627, dígito 5. E a agência 0401 e o 7656, dígito 6, 76526, dígito 3, é a conta corrente. A agência 3795 e a conta corrente 013002392, dígito 4. E aí você tem a lotérica convênio 3091-2065. E aí você pode... R$ 3090-3300. 2803.